Bom dia, meu nome é Luiz Gabriel da Silva e estaremos apresentando um trabalho sobre as fases do Proconv e a sua influência nos motores de combustão interna automotivos atualmente. Para começar, o aumento gradativo de veículos é um fato que é visível e que tem consequências bem claras atualmente, o que difere bastante do que era há algumas décadas atrás, onde não havia tanta preocupação com as emissões de poluentes, tanto de empresas, indústrias e automóveis. O CONAMA, que é o Conselho Nacional do Meio Ambiente, ele em 6 de maio de 1986, que criou o PROCONV, que é uma política de controle de emissões que é separada em fases, e cada fase tem seus critérios para emissão de certos tipos de poluentes, onde a cada fase nova esses critérios vão se tornando cada vez mais rígidos. E funcionou tão bem que ele segue vigorando até os dias atuais. PROCONV, que é o Programa de Controle de Poluição do Ar por Veículos Automotores. Ele foi criado para reduzir a emissão dos poluentes vindo de veículos automotivos. E ele tem como principais objetivos, basicamente, atender os padrões de qualidade do ar, inicialmente os criados pelo Decreto Estadual 8.468 de 1976, mas depois ele começou a visar atender os critérios que foram criados pelo próprio PROCONV e também os critérios internacionais. Também tem como objetivo promover o desenvolvimento tecnológico, tanto quanto na engenharia automobilística, quanto nos métodos e equipamentos de medição e também de ensaio de emissões. Visa também conscientizar a população do problema da emissão de poluentes pelos veículos, que é grave e, se for ignorado, pode levar a sérios problemas na qualidade da vida de todos nós. Serve também para desenvolver e aprimorar a inspeção dos veículos, a inspeção dos veículos automotores em uso. Estabelece também critérios para avaliação dos resultados, aplicando aplicando esses rígidos critérios, os resultados eles deveriam ser avaliados de alguma forma. E o PROCONV também estabeleceu tais critérios de avaliação. E por fim, ele promove a melhoria das características dos combustíveis. Por exemplo, reduzindo as partes por milhão do enxofre. Olá, Pode falar. Olá, meu nome é Marcelo. Tem algumas partes importantes relacionadas, porém eu vou falar sobre as fases. Então, vamos lá. A gente vai vir com o PROCONV fase 1, onde consiste basicamente que vem o critério de emissão de novos veículos, que são tanto leves quanto pesados. Então, caminhões, que são pesados, moto, carro, que são veículos até consideravelmente leves. E aí que aconteceu em 86. Só que essa primeira fase teve a ideia de fazer uma diminuição na emissão de materiais particulares e na emissão de óxido de nitrogênio, pois foi no momento que estava naquele grande furdúncio, onde a camada de camada de ozônio, obrigado. Camada de ozônio estava tendo os buracos por conta de alguns produtos, principalmente o CFC,
E com isso, eles resolveram fazer essa mudança. Então, com essa primeira fase, a gente pode ver que foi uma redução até leve, de certa maneira, onde 24 gramas por quilograma de monóxido de carbono, ou CO, 2,1 gramas por quilograma de hidrocarbonetos e 2 gramas por quilograma, quilômetro para óxido de nitrogênio, ou chamado NOx, e um teor máximo de 3% de carbono. Porém, esses resultados foram até vistos de maneira agradável, só que eles viram que tem que ser mais rigorosos porque não estava funcionando tão bem. E com isso a gente vai para a fase 2, onde a fase 2 eles vão aumentar esse critério e botar coisas novas sobre tanto veículos leves quanto veículos pesados. Então, se a gente perceber, teve uma mudança de 22 gramas por quilômetro de monóxido de carbono, uma diferença de 1,8 gramas por quilômetro para hidrocarbonetos, uma diferença de 1,4 gramas por quilômetro de óxido de nitrogênio, porém, ainda tem uma passagem de aldeídos, de partículas para veículos a diesel e o monóxido de carbono em marcha lenta. E aqui o que podemos perceber é que, tanto em 1996 e nos anos 2000, basicamente teve essa exigência para veículos leves, onde ele foi em busca de tentar o máximo reduzir essa quantidade. Porém, para veículos pesados, ele teve um critério que tinha que ser cumprido a rigor para ser mais eficaz esse sistema de catalisadores. Ou seja, basicamente para a gente melhorar a calibragem de injeção de combustível com o uso de injeção eletrônica. Assim, você ia aumentar a eficiência e também diminuir a poluição no meio ambiente. Na fase 3, foi onde teve aumento mais de restrições. Então, a gente agora está botando como dióxido de carbono, não monóxido. Tem óxido de nitrogênio. Tem também partículas finas, que antes não estavam botando na equação essas partículas finas. E também eles optaram para melhorar a qualidade e eficiência dos motores. Assim, não tendo tanta perda relacionado no carro, relacionado no mercado também. Nisso, quando a gente vem para a parte 4, que vai ser a fase 4, basicamente, onde ele vai aumentar essa restrição, que foi na fase 3, porém com algumas mudanças a mais para introduzir novas tecnologias. Então, basicamente foi, vamos botar tecnologias novas e vamos diminuir a quantidade de poluição que vai ser ocasionado. E com isso também, nessa fase 4, foi a parte principal de colocar novos combustíveis. Então, a gente vai vir com alguns combustíveis como etanol, combustível renovável, que vai se cair em ênfase para essa fase. Assim, diminuindo a poluição, deixando o mundo um pouco mais livre e deixando os motores também um pouco mais limpos. Assim, aí vai ter uma qualidade de vida um pouco melhor. Porém, na fase 5, que essa fase começou em 2018, eles começaram a olhar muito mais o combustível. Então, basicamente, o combustível de enxofre, ele começou a botar em um parâmetro de 500 a 2.000 partes por milhão, ou chamado de ppm. Essa sigla ppm, ou a gente pode ser encontrar como S500 ppm, é uma sigla que atualmente é muito usual você ver em postos de gasolina. Então, atualmente, no Brasil, a gente tem cerca de. A gente faz combustível a S10 ppm, ou seja, enxofre a 10 partes por milhão. E um dos lugares que faz essa principal combustível, além da China, é o Brasil, principalmente na refinaria,
que está localizada no Porto Suape, ou chamar Refinaria Abreu e Lima, ou como é muito conhecida como a Renest. Vamos lá. Além disso, né, foi um tópico à parte que eu quis colocar, então tem uma exigência dessas emissões, principalmente desses gases poluentes, vai ser mais vigorosas, principalmente para veículos um pouquinho mais pesados. Veículos leves vai ter uma vista grossa equivalente, porém, veículos pesados e vão olhar mais para esses veículos porque é onde vão consumir mais esses combustíveis e, consequentemente, vai ter maior poluição. E com isso, eles começaram a criar um sistema de controle que seja mais eficiente. Então, o sistema que foi criado foi o Sistema de Redução Catalítica Seletiva, ou conhecida como SCR. E nisso, como a gente pode ver, vai ter algumas restrições, onde para categoria leve e leve comercial. Ah, Marcelo, mas esse leve comercial seria o quê? Basicamente poderia ser ônibus, metrô, que alguns metrôs utilizam a diesel, como a gente tem no Cabo de Santo Agostinho, entre outros transportes que é utilizado no dia a dia. Esses veículos leves são motos, pode ser carro. Então, cada um vai entrar em um ponto e como vai ser feito esse controle. E na fase 6, basicamente, foi a fase que foi mais rígida, onde basicamente focou em atender todas essas restrições. Se não tivesse, ia ocorrer algumas multas relacionadas. E foi basicamente o seguinte, onde o principal foco deles foi diminuir o ppm do enxofre. Ou seja, lembra que foi falar que é de 500 a 2.000? Agora diminuiu. Agora é menor do que 50. Então foi uma redução brusca. Se a gente pegar o valor mínimo, foi uma redução de 10 vezes. Então foi algo muito rígido, ao que um foco muito grande sobre esse ponto. E nisso, aqui a gente tem aí algumas figuras relacionadas, que são tabelas, onde está mostrando esses critérios estabelecidos. Então, basicamente, se a gente fazer uma comparação de 2023 para 2025, a gente pode ver que foi modelos basicamente parecidos, né, iguais, de certa maneira. Porém, em 2023 era só para novos, ou seja, novos veículos. Só que quando ela foi mandar em 2025, foi para todos os modelos relacionados. Então, aqueles modelos antigos tinham que entrar nessa norma. Então, caso contrário, teria esse principal impacto relacionado. Não importava se seria com hidrocarboneto, com aldeídos, com óxido de nitrogênio, entre outros. Porém, todos teriam que cumprir esse dever, então ia tanto para as montadoras e quanto também iam para as locadoras e lugares de venda desses veículos. Então, basicamente, foi onde que eles tentaram retratar isso, diminuir a, a poluição de cada combustível que foi relacionado aos carros que vai vir, e por isso que muitas montadoras viram que não dava para continuar fazendo a combustão, porque estava muito forte, estava cada vez mais rígido essas leis. Com isso, eles começaram a migrar para a parte elétrica. E por isso, isso se encerra a fase, uma das fases mais complexas, né, que a gente pode botar, mais rígida, da, da Proncov. Porém, no futuro próximo, pode ser que exista mais fases e que seja cada vez mais rígido relacionado a isso. E não só veículos a combustão, com motor a combustão, também pode entrar também com veículos elétricos sobre a parte das baterias desse foco. E é isso. Obrigado por ter escutado. Até mais. Agradeço a atenção.